Graça e paz, em nome de Jesus, que nós retornamos aqui, meus queridos amantes da Palavra de Deus, leitores, pessoas que querem conhecer ao Senhor e buscar a Ele enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto, amados, né? O tempo está curto, é necessário que você se empenhe a cada dia mais e mais em conhecer ao Senhor, em buscá-lo, em ter intimidade com Ele, né? Para que Ele possa te conhecer, saber, né, quem é você, porque haverá naquele dia em que o Senhor cerrar as portas, pessoas batendo na porta, querendo entrar. Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor Jesus vai dizer que não as conhece. Mas profetizamos, mas cantamos, estivemos nas suas praças, mas o Senhor não as conhecia, irmãos. Então, isso é uma coisa séria, que nós, eu e você, devemos nos preocupar. Como está a nossa comunhão com o Senhor? Como está a tua intimidade com Deus? Até que ponto você tem certeza que o Senhor te conhece? Então, é necessário que nós possamos fazer uma autoavaliação dos nossos caminhos, da nossa vida, porque correria não quer dizer intimidade, né? Estar na igreja todo dia não quer dizer que você tem intimidade com Deus, né? Fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisas, dizendo que é para o Senhor, isso não quer dizer que você tem intimidade com Ele. Isso não quer dizer que Ele te conhece. E nós vamos então, né, hoje darmos continuidade à nossa leitura da Palavra do Senhor. Estamos aqui em Josué, o primeiro livro histórico, são 12 livros históricos do Velho Testamento. Começamos em Mateus, Novo Testamento, que contém 27 livros, e agora nós estamos no Velho Testamento, né? Passamos pelos 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, e agora nós estamos nos livros históricos, e nós vamos ler hoje o capítulo 10, 11 e 12. Nós vamos ver no capítulo 10, Josué liderando a conquista da região sul da Terra Prometida, derrotando diversos reis e incluindo o milagre do sol parando durante uma batalha. Olha que coisa linda, né? O Senhor intervindo na natureza, no meio, né? Que nós, né, conhecemos aí como hora, né? Como dia, noite. O Senhor parando o sol, olha aí, né, para que a batalha continuasse e Josué tivesse a vitória, né? Deus pode fazer até isso, né? Parar o sol, né? Para que você guerreie e obtenha a vitória. Deus faz coisas que nós, né, ficamos maravilhados, amém? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. São 24 capítulos, já estamos no capítulo 10. Então, continue firme, continue com desejo, com vontade de meditar na palavra de Deus, de buscar a ela, ter entendimento dela. Fala com o Espírito Santo, ele te ouve, ele te escuta. O Espírito Santo, outro consolador, que Jesus nos outorgou, né? Ele disse que você não ficaria órfão de pai nem de mãe, mas enviaria o Consolador, que vos ensinaria, vos faria lembrar todas as coisas que ele ensinou, que guiaria você aos passos verdejantes, às águas tranquilas. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa da terceira trindade que quer ter comunhão com você, intimidade com você. E se você pedir, ele vai te escutar, amém? Então faça o seu devocional, busque
né, em dicionários bíblicos, busque em dicionários o conhecimento de palavras, né, que muitas palavras às vezes são difíceis de entender, termos bíblicos, e você fazendo o seu devocional, a sua leitura diária, procurando em compêndios, livros, subsídios teológicos, você vai ter um entendimento melhor da palavra do Senhor, amém? E não vai fazer heresia com as coisas de Deus, né? Pessoas pegam um texto, né, fora de contexto, para fazer heresias, né, com a palavra de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Não fazermos heresias, não criarmos coisas que não existem dentro da palavra de Deus, né? Fazermos interpretações errôneas da palavra do Senhor. É por isso que existe a exegese, né? A homiléutica, a hermenêutica, né? Coisas que nos ajudam a termos um entendimento correto da palavra do Senhor, né? Fazermos a exegese do texto, a hermenêutica, né? Para que povo, para que tempo, para que contexto foi colocado aquela palavra, aquele ensinamento, a quem foi dirigido, né? E se cabe hoje para nós, amém? Né? Nós temos que ter esse entendimento, se aquilo era só para aquele tempo, ou se nós podemos fazer hoje uma aplicação para as nossas vidas daquilo que ocorreu, né? Tudo que Deus deixa na palavra de Deus tem um propósito, tem uma finalidade. Então, nada é em vão daquilo que Deus permite, né, que nós venhamos conhecer, porque as coisas encobertas, irmãos, são para Deus. As reveladas são para nós, né? Para nós e para os nossos filhos, né? Então, tem coisas que são encobertas que não adianta nós queremos ficar procurando pelo em ovo, né? Se a terra é plana, se a terra é redonda, né? E tem pessoas que ficam procurando pelo em ovo, né? Sendo que a Bíblia, ela já deixa clara estas coisas para nós, e nós temos que crer pela fé, acreditar pela fé, que foi assim, que foi daquele jeito, porque Deus, né, quis deixar desta forma, que você creia, tenha fé naquilo que você não viu, não, né, presenciou, mas foi deixado aqui escrito para que você creia, para que você acredite que foi daquele jeito, daquela forma e daquela maneira, porque são 40 pessoas diferentes que escreveram a palavra de Deus, mas inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que toda a Escritura, ela é proveitosa para toda boa obra, né? Porque ela foi inspirada por Deus, né? Ela é apta para redaguir, né? Ela é apta, né, para você ser, né, ensinado, direcionado para ser um obreiro que não tenha nada que se envergonhar, amém? Que maneje bem a palavra da verdade. Então, você precisa pelo menos ter um conhecimento básico da palavra do Senhor. Então, você precisa ter um conhecimento básico das coisas de Deus, para que você não faça heresias, para que você não fale coisas, né, fora de contexto, para que você não troque os nomes, né? Errar, quando nós lemos aqui, todos nós cometemos erros, né, na leitura, né, mas que são rapidamente corrigidos, né? Mas tem coisas que não podem ser erradas, né? Tem que ser colocadas de maneira certa e correta para que, né, não seja dado lugar ao diabo para fazer heresias, amém? Nós vamos ler o capítulo 10, que diz: Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã,
rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos destenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eclon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhe disse: não temais nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis.
Naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei. A eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela, seu rei, a feriu a fio de espada, e a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez a seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, e ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eclon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eclon a Hebrom e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia, e ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Eclon. E Josué destruiu totalmente, e ela e toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Derbe e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera Hebrom e a Líbina, e ao seu rei assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas, e as descidas das águas e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos os seus reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Quinerete, nas planícies em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus e aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram se acampar junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrete-Fote-Maim, e até o vale de Mispa. Ao oriente feriram-nos, até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada a seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela
havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reinos, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou, e todos os despojos dessas cidades e o gado dos filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Cate e Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Capítulo 12. Esses, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e o que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote, Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, os 31 reis que Josué feriu. E esses são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas cidades das águas, e nas descidas das águas, e no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus.
o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Derbe, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Líbina, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tupua, outro, rei de Éfer, outro, rei de Afeca, outro, rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, rei de Azor, outro, rei de Sinron, Meron, outro, rei de Asquizaf, outro, o rei de Tanak, outro, rei de Megido, outro, rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão, no Carmelo, outro, rei de Dor, em Nafate Dor, outro, rei de Goim, em Gilgal, outro, rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós finalizamos, então, a leitura de hoje do capítulo 10, 11 e 12 de Josué, onde mostra como Deus entregou nas mãos do servo dele, né, todos esses reis com seus exércitos, cavaleiros, né, com toda a sua poderosa máquina de guerra, né, não resistiram aos filhos de Israel, porque o Senhor pelejava por eles, amém? Quando Deus peleja por mim e por você, não tem nada que possa prevalecer contra as nossas vidas, né? Quando o Senhor está conosco, né, Ele é poderoso na guerra, nas batalhas, para nos conceder a bênção e a vitória. Ele é o Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, né? O Deus que não perde batalha, o Deus que não perde peleja. E se nós formos fiéis a Deus, como Josué foi, né, ao Senhor, ele obedeceu, ele tinha um espírito, né, de obediência, né? A isso garantia a ele a bênção e a vitória, em fazer tudo aquilo que o Senhor determinava, não deixava passar nada das palavras do Senhor. Se era para matar, ele matava; se era para conservar, ele conservava; se era para deixar, né, coisas, ele deixava. Deus determinava e ele obedecia, irmãos. E é isso que nós temos que fazer: obedecer ao Senhor em todos os seus mandados, em todas as suas orientações, diretrizes. Nós temos que aprender a termos um coração obediente ao Senhor, e assim a vitória sempre será nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Jesus te abençoe. Nós vamos finalizar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Pai. Mais uma vez, obrigado por ser o nosso Deus, obrigado por ser a nossa rocha, a nossa força, a nossa salvação, a nossa esperança, meu Pai. O Senhor é o nosso braço forte, Senhor. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado e que está ao nosso lado, Pai, contra os inimigos se levantarem e se levantam contra nós, o que seria de nós, Senhor? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua vitória diante de toda obra contrária, diante de todo mal, malignidade, palavras contrárias, orações contrárias, obras malignas feitas nas caladas da noite, nas portas do cemitério, nas encruzilhadas, Pai. Nós declaramos que todo o poder do mal está repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor converte toda maldição em bênção, em nome de Jesus. E nós, eu, você, aquele que crê, que acredita em Ti e na Tua palavra, Pai, ele, ela, eu, nós vamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, porque a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Seu testemunho, Senhor. Por isso nós vamos ficar com os nossos olhos, Pai, postos em Ti, na Tua palavra. Nós elevamos nossos olhos para os montes, Senhor, porque é de lá, ó Pai querido, Deus amado, que nos venha o socorro, que nos venha a salvação, a última palavra do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz. A última palavra, ela vem do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e é esta palavra que nós aguardamos, é esta palavra que nós nos fiamos,
Em nome de Jesus, a palavra da vitória, a palavra de bênção que vem do Senhor. Oh, alaxuri calabassuri me canta labaxéia. Quebra o laço, Senhor, corta a lança, queima os carros no fogo, Senhor. E calabaxuri me calabassu de comanagaçu de cai, de canto, orianda, na raio sou de calabassu de canta labaxéia. E calabassu de comanagaçu de cai, na raia sai de calabassu de canta. Oh, glória! Há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no nome de Jesus Cristo, diante de todo mal, diante de toda malignidade, obras contrárias, na raia sai de calabassu de canta. Maior é o Senhor que está conosco, maior é o Deus de Israel, anaço e de calabassu de canta labaxeia, que peleja por mim, que peleja por você, que te dá vitória diante de todo mal, alamaço e de comanagaçu de cai. Decanto, olha aí o mal caindo por terra, a malignidade, a obra contrária, a palavra de maldição, na raia sai decanta, a enfermidade, a doença, tudo aquilo que foi mandado, tudo aquilo que foi enviado contra mim, contra você, contra o lar, a casa, a família, em nome de Jesus está sendo repreendido agora. Sai agora todo mal, sai agora toda perturbação, sai agora toda inquietação na mente, nos pensamentos. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E calabassu decanta, receba a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento e que guarda a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus. É Ele que está no controle, é Ele que está na direção da tua vida e operando Ele, ninguém impedirá. Ori calabaxo, ori mi calabassu decanta labaxeia. Decanta. Deus está dando livramento, Deus está dando livramento de morte, Deus está dando livramento de quedas, Deus está dando livramento de opressões malignas, Deus está dando livramento no teu lar, na tua casa. Ori calabaxo, ori me calamassu decanta, oh glória, hanai decanta, labassu de comanagaçu decai. Portas estão sendo abertas, na raço e decanta, Ele vai adiante de ti, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos. Ele que vai na tua frente, na tua peleja, na tua batalha, neste dia, nesta hora. Ori calabaxo, ori me calabassu decanta labaxeia, e tu verás a glória de Deus. Oh glória, aleluia, Senhor, louvado e engrandecido é o teu santo nome, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo, Senhor. A ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor neste dia, nesta hora, pela fé. Amém? Creia na bênção, creia na vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.